Minha namorada e eu moramos juntos há anos. E há cerca de 2 anos decidimos nos mudar para uma nova casa alugada. A casa fica em um subúrbio agradável e tranquilo, em uma rua sem saída com uma enorme propriedade. 400 acres de terras agrícolas no final da rua. Conhecemos a maioria dos moradores locais e nos demos muito bem com eles. Cerca de 3 meses depois de se mudar, minha namorada decidiu. É hora de assumir um compromisso de longo prazo e uma grande decisão sem consultar meu parceiro. E nos adotou um cachorro de 9 meses sem me consultar. Este cachorro estava completamente destreinado. Felizmente, tínhamos um quintal grande e a maioria dos vizinhos tinha cachorros. Então eles entenderam que o processo de treinamento, ou seja, latir constantemente, era necessário. Além do desaparecimento de algumas roupas íntimas da minha namorada, que presumimos ser o cachorro. As coisas estavam ótimas. De qualquer forma, de volta à história. Eu trabalho de manhã cedo. Começo das 3h30 da manhã às 5 da tarde. Chego em casa do trabalho, uma semana depois de adotá-lo. Descobri que nosso novo cachorro não treinado havia escapado do nosso quintal e sumido. Ligo para minha namorada e conto o que aconteceu. Ela diz que logo estará em casa. Enquanto isso, decido continuar andando e pergunto para os moradores se o viram, o que para meu prazer eles viram. Infelizmente, a última vez que o viram, ele estava indo em direção a uma enorme fazenda no final da rua. Vou até o final da estrada para ver se consigo encontrá-lo, mas há uma cerca gigante no caminho e uma placa de invasores serão baleados na frente. Naturalmente, temo o pior e decido não entrar. É quando minha namorada chega em casa e me encontra no final da estrada. Ela descobriu quem é o dono da propriedade e conseguiu o número dele com outro vizinho. Ela liga para ele e ele nos diz para encontrá-lo na frente de sua casa, que fica bem ao lado da propriedade. Este lugar parece completamente mal cuidado. A cerca está enferrujada e quebrada. Os arbustos estão cobertos de mato. Entramos para esperá-lo ali. Antes de chegarmos à porta, olho pela janela e vejo algo muito estranho. Manequins por toda parte, todos vestindo lingerie e cobertos de alguma coisa vermelha. Presumo que seja tinta, mas nunca se sabe. Nós trocamos olhares e então ele aparece do nada. Este fazendeiro australiano de meia idade, queimado de sol e cheio de energia estranha, grita para nós que viu aquele cachorro, é para segui-lo e ele nos mostrará onde está. Eu realmente não queria acompanhar, com base nas histórias que alguns vizinhos nos contaram. Ele, em mais de uma ocasião, atirou e quase matou os cães de outras pessoas. Mas mesmo assim o seguimos. É nessa fase que ele começa uma conversa fiada com minha namorada. Pergunta quantos anos ela tinha, há quanto tempo estávamos na casa. Todas as perguntas eram sobre ela. As perguntas começam a ficar bastante pessoais quando, felizmente, nosso cachorro aparece. Nós o agarramos, agradecemos e então saímos dali. Depois disso, decidimos consertar nossas cercas para evitar qualquer acontecimento parecido. Alguns dias depois, acordo às 2h30 para trabalhar. Era quarta-feira. Começo a me preparar para o trabalho. Entro no carro, saio da garagem e noto um carro branco parado na estrada em frente à nossa casa. Normalmente não seria um problema para mim, mas de alguma forma aquilo me incomodou. Ligo o farol alto e descubro que é o mesmo fazendeiro da propriedade. Ele imediatamente vai embora. Ligo para o meu trabalho e digo que não irei, não vou deixar minha namorada sozinha em casa depois disso. Estaciono meu carro na frente e fico acordado a noite toda para garantir que ele não volte. A mesma coisa acontece nas 2 manhãs seguintes, na mesma hora. Aquele desgraçado vai embora assim que entro no carro e acendo as luzes. Depois disso, por alguns dias, nada acontece. Até segunda de manhã. Eu levanto para trabalhar e ele está de volta. Nesta hora eu já estou farto. Eu tranco a casa, entro no meu carro e dou uma bronca nele. Ele vai embora. Eu ligo para a polícia e o sigo apenas o tempo suficiente para conseguir o número da placa dele antes que ele me perca a 80 km por hora em nossa longa estrada esburacada. Passo todos os dados dele para a polícia, placa, descrição do carro e endereço, e eles me mandam ir para casa, ficar lá e que mandariam alguém imediatamente.
Entro e acordo minha namorada, conto a ela o que aconteceu e que alguns policiais estarão aqui em breve. 10 minutos depois, 4 viaturas aparecem em nossa casa. 2 descem a estrada e estacionam em frente à casa dele. Ele não estava lá. Um policial chega para nos questionar e ter certeza de que estamos bem. Os 2 ficam até o sol nascer. Um sai e o outro fica estacionado em frente. Mais tarde, naquele dia, fomos informados de que pegaram o cara a 120 por hora na rodovia. Revistaram seu carro e encontraram 2 facas, uma pistola e um rifle na cabine junto com fotos da minha namorada e uma calcinha possivelmente dela. Ficamos assustados e entramos com uma ordem de restrição para quando ele saísse da prisão. Pensando bem, não fui muito inteligente. Deveria ter chamado a polícia muito antes. Eu meio que não achei que nossas vidas estivessem em risco. Grande erro. Definitivamente aprendi minha lição. Viajamos eu e meu irmão para uma fazenda no Texas. A fazenda era de um amigo que conhecíamos há um ano. Ele nos ofereceu um trabalho lá depois que nosso pai faleceu. Nós somos originários da Bolívia. Atravessamos eu, meu irmão e meu pai pela fronteira do México de maneira ilegal. Minha mãe tinha falecido há uns 3 meses devido a complicações no parto. Meu pai estava arrasado nessa época e estava atrás de uma oportunidade melhor para nós. Um amigo dele havia vindo para cá da mesma forma. Então ele arriscou vender tudo o que tinha e veio. A vida aqui não foi das mais fáceis quando ele chegou. Eu não me lembro bem, mas ele trabalhava igual um doido para poder pagar aluguel, comida, nossa babá e ainda mandar dinheiro para minha avó que ficou sozinha na Bolívia. Tinha semana que ele trabalhava a semana toda com somente 1 hora de sono por dia. E por conta disso, eu sempre digo que meu pai é meu herói, pois de todas as formas, ele tentou dar o melhor para nós em vida. Infelizmente, ano passado, ele faleceu devido a um infarto. Eu e meu irmão ficamos sem rumo. Trabalhávamos em uma oficina ao lado de nossa casa. Todo dia ter que ver a mesma casa que cresci com meu pai estava me deixando angustiado. Conversei com meu irmão sobre a proposta que nosso amigo havia feito semanas antes sobre trabalhar na fazenda com ele. Meu irmão não gostou muito da ideia, mas acabou por aceitar. Liguei para Thomas para ver se a proposta ainda estava de pé. Ele me disse que sim e a hora que quiséssemos era para ir até lá, mesmo que fosse só para passar uns dias. O pai de Thomas havia falecido há alguns meses e a fazenda ficou para ele e seus irmãos. Mas seus irmãos queriam vender, pois não gostavam. Sua mãe, por outro lado, não aceitou, pois era o legado de seu marido. Fomos até a fazenda. Não vou revelar o nome dela por motivo de privacidade. Chegando lá, conversamos muito e aceitamos o trabalho. Foi um pouco difícil acostumar com a nova rotina e os trabalhos muito diferentes do que fazíamos. Meu irmão não parecia gostar muito, mas estava aceitando numa boa. Já eu estava amando, não vou especificar que tipo de trabalho eu fazia, pois todo mundo já deve imaginar. Mas aquilo estava tranquilizando minha mente. Eu já não chorava com tanta frequência devido à morte de meu pai, tudo foi como uma terapia. Já estávamos lá há 3 meses, até que um dia acordo às 3 da manhã com Thomas me dando a notícia que sua tia havia falecido. Ela era irmã de sua mãe. Sua mãe era muito apegada a ela e estava arrasada. Já não bastava o falecimento do pai há 2 anos, do marido há pouco tempo, e agora a irmã. Ele mandou eu sentar e me disse que precisava da minha ajuda para tomar conta da fazenda enquanto eles viajavam para a casa da sua avó, onde encontrariam o resto da família. Eu, meio preocupado com o fato de estar ali somente há alguns meses, tentei convencer ele que não poderia cuidar de tudo sozinho. Mas ele insistiu. Além disso, eu estaria com outras pessoas lá, e meu irmão estaria comigo também. Então, às 5 da manhã, eles partiram, e eu comecei meu trabalho de forma normal, como todos os dias. Fui até a cidade deixar uma encomenda para um lojista, e foi lá que cometi certamente o pior erro. O erro que causou o que vem a seguir. Estava cheio de gente conhecida, já que a cidade é pequena. E no meio da conversa acabei por falar que a tia de Thomas havia falecido e ele ficaria 2 dias fora. E que a responsabilidade da fazenda ficou em minhas mãos. Me despedi de todos e fui embora para terminar meu trabalho.
Chegando lá, o dia foi normal. Meu irmão e eu terminamos tudo o que havia feito e fomos até outro funcionário de Thomas entregar o relatório do dia. No dia seguinte também foi tudo normal durante a maior parte do tempo. Chegando à tarde, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Meu irmão veio correndo me avisar que um dos cavalos estava caído na entrada do milharal, bastante machucado. Pedi para ele tomar conta disso, chamando a veterinária, pois eu estava atrasado com algumas coisas. Após terminar, fui atrás de saber o porquê o animal estava machucado. E meu irmão me contou que ele havia levado um tiro e correu atravessando as cercas de arame e se machucou todo. De onde ele havia tomado um tiro? Ninguém sabia responder. Thomas ligou para avisar que chegaria às 6 da manhã do outro dia. Eu disse a ele o que tinha acontecido e ele disse que poderia ser alguém tentando roubar os animais. Perguntou se eu havia contado para alguém que ele não estava. Eu disse que sim. Eu não iria mentir para ele. Ele me disse para tomar cuidado que logo estaria de volta. Fiquei mais calmo porque nada aconteceu até a hora de eu ir dormir. Quando era talvez 8 da noite e eu já estava na cama após jantar, ouvi alguns passos na madeira velha da casa. A madeira fazia muito barulho e a pessoa parecia estar andando devagar. Meu irmão não iria andar daquele jeito. Isso já criou vários alertas na minha cabeça que me deixaram preocupado. Eu olhei para a casa mais à frente do outro funcionário da fazenda e estava tudo aceso. Foi quando percebi que estavam tentando entrar no meu quarto. Rapidamente pulei a janela e fui até a lateral da casa, na janela do quarto do meu irmão, para ver se ele estava lá. A casa tem 4 entradas, uma de cada lado, e o quarto dele fica na última parte da casa. Quando cheguei lá, bati em sua janela e ele estava com o fone de ouvido escutando música de olhos fechados. Liguei para seu celular e a chamada interrompeu a música. Disse a ele que parecia que alguém estava invadindo a propriedade e que era para ele sair pela janela por precaução. Nesse momento mandei um áudio rápido para Thomas, mas a última vez que ele estava online foi há 4 horas, quando falei com ele sobre o cavalo, enquanto meu irmão pegava seu dinheiro no armário. Alguém estava tentando abrir a porta. Ele correu e pulou a janela. Ouvi a pessoa falando do outro lado da porta. Eles estão aqui, estão acordados. Corremos o mais rápido que nossas pernas aguentavam em direção à caminhonete, mas ela não estava no lugar que eu havia deixado. Nisso eu ouvi um barulho de tiro. Meu irmão ficou paralisado e por um momento meu coração gelou, achando que ele havia tomado um tiro. Ouvimos mais um tiro e um grito do homem nos mandando ficar parado. Pulamos o cercado e corremos para o milharal, enquanto estávamos parados conversando sobre o que fazer, já que Thomas não respondia. Vi uma lanterna muito forte apontada para o campo de milho. Mandei meu irmão correr para perto do espantalho, aonde ficava um pequeno quartinho para guardar materiais. Não tinha ideia se caberia uma pessoa lá, mas mandei ele ir. Enquanto isso, eu iria atravessar o milharal e sair aonde foi encontrado o cavalo para pelo menos ter tempo para ligar para a polícia local. Não ouvi nenhum passo atrás de mim. Peguei e liguei. A atendente me disse que a polícia viria em 20 minutos e que era para ficar na linha com ela. Eu estava escondido ao redor de uma árvore por uns 10 minutos com a atendente na linha, quando vi uma fumaça ao longe. Eu tinha quase certeza que aqueles desgraçados tinham colocado fogo no milharal. Mandei mensagem para meu irmão sair de onde ele estava e correr até mim. Disse para a atendente que talvez eles estivessem colocando fogo no milho. Ela disse que iria providenciar mais reforços. 10 minutos depois, o fogo estava se alastrando e carros estavam chegando. A atendente disse que os policiais estavam na entrada. Corremos até lá. Algum tempo depois, os bombeiros chegaram e tentaram de toda maneira controlar o fogo. Thomas me ligou e eu contei a ele o que tinha acontecido. Ele estava chorando de raiva e desespero. O policial me disse que o outro funcionário estava amarrado em sua casa e que o tempo todo estava sob a mira de uma arma. Felizmente conseguiram controlar o fogo e tudo ficou bem. Todos nós demos nosso depoimento e Thomas chegou horas depois. Eu não dormi por dias. Os homens que fizeram aquilo nunca foram achados. Porém, não foram achados porque possivelmente Thomas não queria. Nosso amigo de trabalho nos contou que aqueles homens estavam lá.
porque Thomas supostamente havia violentado sexualmente e agredido a irmã deles com outros 2 homens em uma festa. Alguns meses antes de eu e meu irmão trabalharmos para ele, criei coragem e perguntei a Thomas, que obviamente negou, e disse que a polícia estava trabalhando no caso. Porém, eu suspeitava que algo estava errado. Contei a meu irmão, agradecemos pelo emprego e pela oportunidade, mas não dava para ficar mais lá. Pegamos nossas coisas e nos mudamos. Conseguimos outro emprego em uma oficina, já que somos experientes nisso, e estamos seguindo a nossa vida. Em relação a todos os envolvidos nessa história, só tenho notícia do meu irmão, pois ele mora comigo. Meu amigo de infância, Carter, mudou-se com sua família para uma cidade rural no Michigan. Nós sempre mantivemos contato. Sua família é muito do campo e eu ousaria dizer que são meio caipiras. Então a mudança não foi uma surpresa. Sua família me adora e eu sempre sou bem-vindo para visitar. Agora temos 19 anos, estou na faculdade e Carter trabalha para o pai dele, que tem uma propriedade enorme. Eu já havia visitado antes. Esta não foi minha primeira vez lá. Era um fim de semana no outono e eu iria ficar na casa da família de Carter. Sua mãe e sua irmã não estariam lá neste fim de semana. Seria apenas ele e seu pai. É uma viagem de 4 horas e meia até lá, com muitas fazendas e campos abertos, para chegar à propriedade deles. Tínhamos que pegar uma estrada de cascalho, cerca de 1000 metros longe da estrada principal. Cheguei lá com uma calorosa recepção, tanto de Carter quanto de seu pai. Eles já estavam no quintal tomando cervejas. Após trazer minha bolsa do carro, me juntei a eles. Carter estava me contando sobre todas as trilhas na área, onde poderíamos fazer off-road com meu Toyota 4Runner. Eu nunca tinha feito off-road antes, mas estava super empolgado. O pai de Carter grelhou alguns hambúrgueres para nós primeiro e depois foi para a casa de um amigo. Carter e eu entramos no meu carro e ele me guiou até uma trilha próxima que ele descreveu como perfeita para off-road. Já era umas 6 horas da tarde, então tínhamos apenas algumas horas de luz. Fizemos cerca de 1 hora de off-road em várias trilhas não muito longe da casa de Carter. Quando começou a escurecer um pouco, saímos das trilhas e voltamos para a estrada, porque ficava ainda mais escuro no meio da floresta. Enquanto estávamos apenas dirigindo por aí, passando por várias fazendas, acabamos passando por um prédio abandonado que parecia uma igreja, com um enorme campo de milho ao lado. Carter disse que passava por aquele lugar o tempo todo, mas nunca tinha ido verificar. Então, o que fizemos? Claro, concordamos em voltar e dar uma olhada depois, mas Carter sugeriu que fôssemos de bicicleta mais tarde. A família dele tinha um monte de bicicletas de trilha totalmente equipadas, com luzes e tudo mais. Voltamos para a casa dele. Ele pegou uma mochila e colocou um pouco de tequila junto com algumas lanternas. Pegamos as 2 melhores bicicletas que eles tinham, cada uma com luzes montadas no guidão. Ele disse que provavelmente seria um passeio de bicicleta de 20 minutos. Ambos somos bem ativos e praticamos esportes desde o ensino médio, então nem me importei com um longo passeio de bicicleta. Quando chegamos ao prédio abandonado, estava bem escuro, por isso trouxemos lanternas. A grama estava muito alta. Verificamos se não vinham carros antes de entrar na propriedade, apenas para garantir. Escondemos nossas bicicletas no campo de milho para que não fossem vistas. Ainda havia luz suficiente lá fora para andar sem acender as lanternas. Não queríamos chamar a atenção para nós. Estávamos pensando em tirar algumas fotos legais e artísticas um do outro para o Instagram dentro do prédio, se conseguíssemos encontrar uma maneira de entrar. O lugar era definitivamente uma igreja antiga. A forma das janelas confirmava isso. Fomos olhar por uma das janelas, mas estava muito escuro para ver lá dentro. Eu disse a Carter para me passar uma lanterna. A lanterna fez toda a diferença. Agora podíamos ver lá dentro. Ambos notamos algo estranho nos bancos. Era o que parecia a cabeça de uma pessoa curvada, sentada com as costas para nós. Carter disse que parecia um manequim.
especialmente porque estava completamente imóvel. Carter apostou que era um manequim e eu apostei que era um bêbado sem teto. Fomos até a porta da frente e vimos que estava lacrada. Carter sacudiu a porta só por diversão, mas não teve jeito. Isso implicava que ele ganhou a aposta, porque não havia como um morador de rua entrar lá. Eu disse: espera, vamos verificar as outras janelas para uma visão melhor. Então caminhamos pelo outro lado da igreja até a janela, que sabíamos ter o melhor ângulo. Quando acendi a lanterna através do vidro, o que quer que estivesse naquele banco apenas alguns minutos atrás tinha sumido. Eu disse a Carter que ele me devia dinheiro porque eu estava certo, embora também fosse assustador. Ele perguntou para onde ele foi. Eu acendi a lanterna em todas as direções, até que ambos ouvimos exatamente ao mesmo tempo, e demos um pulo. O homem estava de pé bem à esquerda da janela por dentro, olhando para nós. Não parecia um sem-teto para mim. No entanto, saímos correndo de volta para o campo de milho, tentando encontrar as bicicletas em pânico, mas não conseguimos. Estava tão escuro que evitávamos acender as lanternas para não nos expormos. Ouvi o som de uma porta batendo no prédio da igreja. Carter me disse para ficar quieto porque ouviu sons no campo de milho, como alguém passando por entre as plantações. Então parou e ficou em silêncio. Um silêncio total, sem brisa alguma. Todas as plantações estavam imóveis. Ficamos parados, abaixados e com medo de nos mover. Ficamos nessa posição por 1 minuto sólido, antes de Carter dizer em voz baixa: para que lado deixamos as bicicletas? Foi quando ouvimos o som das plantações a poucos metros de nós sendo afastadas, como se alguém estivesse correndo na nossa direção. Eu gritei: vamos embora! Enquanto corremos juntos através das plantações, com algumas delas me atingindo no rosto. Em algum momento, saímos a céu aberto, deixando o campo de milho e correndo de volta para a estrada. Não estávamos mais sendo perseguidos. Carter ligou para o pai imediatamente e ele veio nos buscar. Ele não era do tipo de pai que ficava bravo conosco por invadir propriedades ou beber ou qualquer coisa assim. Ele estava mais chateado com as bicicletas, mas ele disse que fizemos bem em deixar as bicicletas e fugir. No dia seguinte, ele nos levou de volta àquela igreja, trazendo uma arma consigo. Procuramos nas plantações até encontrarmos as bicicletas. Então as colocamos na carroceria da caminhonete do pai de Carter. Estávamos prestes a sair quando olhamos de volta para a igreja e vimos alguém em uma das janelas. Tinha que ser a mesma pessoa. Quando ele nos viu notá-lo, ele se afastou da janela de forma arrepiante. O pai de Carter disse: vamos sair daqui porque isso foi perturbador. Para o pai de Carter ficar assustado significava muito. Ele é um cara bem durão. Depois fomos a um restaurante de churrasco. Comemos muito e bebemos um pouco. Depois o pai de Carter ligou para a cidade para informá-los de que alguém estava se escondendo naquele prédio abandonado. Pelo menos sentimos que fizemos algo ao trazer isso à atenção deles. Quem sabe se aquele homem ainda está se escondendo naquela igreja ou quem ele era na verdade. Esse relato ele é de 2013. Algumas pessoas dizem que a vingança é um prato que se serve frio. Algumas pessoas dizem que a vingança só é feita contra quem realmente a merece. Eu digo evite. Evite a todo custo. Eu morava no meio do nada e caminhava meia hora até a escola todos os dias. Passava por muitos campos de milho e por algumas estradas longas. Fui muito intimidada por uma garota chamada Sara na escola quando tínhamos 12 anos. Nós duas fomos detidas por brigar depois que ela me humilhou na frente de toda a turma. Quando saímos da detenção e começamos a caminhada para casa, o sol já havia começado a se pôr. Estava começando a escurecer. Caminhamos em silêncio, exceto pelo estranho murmúrio de Sara, reclamando por conta de sua detenção. Já irritada com os anos de bullying, eu estava no limite quando percebi que estávamos passando por um velho milharal. Um plano foi formulado tão rapidamente em minha mente que deixei escapar antes que pudesse me conter. Você viu isso, Sara? Ela disse. Cale a boca, não fale comigo. Não, sério, Sara, olhe.
Ela se virou lentamente para olhar para onde eu estava apontando. O milharal estava parado e ela zombou. Não tem nada ali, calhe a boca e continue andando, ou vou embora sem você. Assim que ela se virou, uma pequena rajada de vento moveu o milho, fazendo com que parecesse que alguém estava se movendo pelo campo. Olha, tem alguém ali, eu disse. Eu sabia que ela estava começando a ficar brava comigo. Ela disse, e daí, provavelmente é só o fazendeiro. A esta hora da noite, acho que não. Acho melhor dar uma olhada, eu respondi. Sara estava ficando irritada. Ela queria que fôssemos embora e eu a estava atrasando. Eu decidi que agora era hora de atrair ela. Tudo bem, você vai embora, mas vou verificar o que está acontecendo. Eu entendo se você estiver com muito medo. Eu comecei a me afastar. Eu assenti pensando sobre isso, percebendo que era melhor vir comigo do que ficar sozinha no escuro. Ela me seguiu. Caminhei corajosamente até o campo. Meu plano era simples, levá-la para o campo, esconder dela e depois saltar sobre ela apenas assustando. Legal e fácil. Eu tinha feito a parte difícil de levá-la até lá. Isso me faria sentir muito melhor. Entramos no campo e o milho chegava bem acima de nossas cabeças. Em poucos segundos estávamos completamente imersas. Senti Sara ficar tensa quase imediatamente. Sabia que isso funcionaria bem ou talvez não tenha sido uma boa ideia. Ela estava morrendo de medo e eu estava começando a ficar com dó. Vai ficar tudo bem, a menos que sejam fantasmas ou traficantes de drogas. Sorri para mim mesmo no escuro, sabendo que estava apenas alimentando os medos dela. Esperei até que estivéssemos mais alguns metros. Então diminui o ritmo, deixando ela mais à frente. Em pouco tempo eu me distanciei o suficiente para me afastar dela. Parei de andar tentando ficar o mais quieto possível. Não demorou muito para ela perceber que eu não estava mais ali. Amy, ela gritou. Onde você está? Pare de pregar peças. Se você não voltar agora mesmo, vou deixá-la aqui. Eu ouvi o medo em sua voz. Ela estava começando a desmoronar. Só mais alguns minutos e ela estaria chorando. Tive que segurar a risada. Percebi que poderia intensificar esse jogo e então me abaixei e peguei um torrão de terra o mais silenciosamente que pude. Lancei acima do milho e desci a alguns metros de distância mexendo no milho. O plano funcionou perfeitamente. Ouvi Sara dar um suspiro assustada. Me lembro dela dizer, ei, que merda, estou saindo agora. Eu a ouvi passar pelo milho e pensei que seria melhor agir. Esperei até que ela estivesse perto e me preparei. Pulei sobre ela gritando o mais alto que pude. Ninguém estava lá. Eu tinha acabado de ser enganada por Sara. Eu tinha que dar crédito a ela se ela tivesse feito isso. Eu simplesmente não achei que ela fosse tão inteligente. Estava lá me perguntando o que diabos tinha acontecido. Ouvi um grito. Não havia como negar, era Sara. Ela não estava me trolando. Corri na direção do grito. E estava escuro demais para ver alguma coisa. Eu também não conseguia ouvir nada. Sara, eu sussurrei. Algo me dizia que gritar não era mais uma boa ideia. Ouvi um movimento à frente e parei. Estava prestes a correr para a frente, certa de que havia encontrado ela, quando ouvi um baque e depois uma risada. O que quer que eu esqueça na minha vida, essa risada nunca será uma delas. Eu sabia que precisava fugir, corri o mais rápido que pude para longe. Eu não sabia mais onde estava Sara, mas isso não importava mais, desde que eu não estivesse lá. Pareceu uma eternidade, mas finalmente atravessei o milho e saí na estrada. Eu saí exatamente de onde havíamos entrado, só que agora só havia eu. Corri para casa sem parar. Embora não conseguisse nem respirar, fui direto para a cama, ignorando as perguntas dos meus pais, na esperança de que ao acordar de manhã eu iria para a aula. E lá ela estaria cercada por todos os seus amigos, rindo de mim como sempre. Às 22 horas bateram na porta e começaram as perguntas. 23 era a polícia, mais perguntas foram feitas. Quase meia-noite começou a busca, uma busca que só terminaria um mês depois, quando o corpo de uma jovem foi encontrado amarrado em um milharal. Viver com a culpa é algo com o qual você nunca se acostuma. Eu não me acostumei até hoje e nunca irei. Tentei retirar minha própria vida 2 vezes após isso, pois sempre me senti culpada pela morte dela.
Quando éramos crianças, nossa família tinha uma casa de férias em Hollywood, Carolina do Sul. Quando digo nós, quero dizer meus 3 irmãos e eu. Por casa de férias, quero dizer uma casa móvel com 3 quartos. Não era luxuosa, mas fazia parte de nossa infância. E ainda é nostálgica só de pensar. Sempre que saímos da rodovia e começamos a ver nada além de fazendas, lembro-me desses momentos. Eu sou o segundo mais velho na época desta história. Vou supor que nossas idades fossem 14, 12, 10 e 8 anos. A casa móvel era um pouco primitiva, mas pelo menos tínhamos eletricidade. A TV lá em cima era muito antiga, mas era boa o suficiente para trazermos nosso PlayStation e jogar. Lá tínhamos muitos lugares que adorávamos. Um grande playground de uma escola primária onde sempre brincávamos de esconde-esconde enquanto nossos pais liam revistas. Um supermercado onde adorávamos brincar também. Gostávamos até de explorar todas as matas ao redor. Os vizinhos de trailers mais próximos ficavam a uma caminhada razoável, mas nada muito longe para que nossos pais nos proibissem de ir. Houve uma vez que nossos pais permitiram que nosso irmão mais novo, Todd, fosse explorar conosco enquanto eles ficaram na casa. Andamos por uma estrada diferente que se afastava do beco sem saída. Vale ressaltar que quase não havia tráfego nessas estradas, já que nossa casa móvel ficava em uma estrada longa que eventualmente levava a um beco sem saída. O único tráfego seria das poucas pessoas que moravam nessa estrada. Havia sempre uma casa ou uma fazenda com aparência questionável. Nunca vimos um carro em toda a nossa vida nesse lugar. Ficava no topo de uma pequena colina com vista para a estrada. Havia um pequeno campo de milho, o que implicaria que ainda havia pessoas morando lá. Mas era estranho. Durante toda a nossa vida indo para lá, nunca vimos ninguém, seja uma pessoa ou um carro. Entre a floresta ao redor da propriedade, o galpão e o campo de milho, percebemos que esse era um local perfeito para brincar de esconde-esconde. Era plena luz do dia. Decidimos que nosso irmão mais velho, Tony, seria o procurador primeiro. Nós iríamos por ordem de idade, do mais velho para o mais novo. O resto de nós foi se esconder. Eu fui me esconder nas plantações de milho. Ouvi Tony gritar, pronto ou não, lá vou eu. Simplesmente me sentei nas plantações de milho completamente escondido. Esperei e esperei até ouvir um barulho de passos esmagando as folhas de milho. Não sabia qual dos meus irmãos era, mas não estava disposto a arriscar. Corri para fora das plantações direto para a grama. Subindo a colina em direção ao galpão vermelho, esperando que Tony viesse atrás de mim, mas ele não veio. Imaginei que fosse um dos meus irmãos mais novos. Ouvi barulho quando Tony estava perseguindo meu irmão de 10 anos, George. Os dois estavam rindo e gritando. Tony o pegou, então George estava fora da brincadeira. Fiquei parado atrás do galpão. Notei Todd encostado na parede de trás da casa, olhando para mim e rindo. Levantei o dedo para os lábios para pedir silêncio, e ele fez o mesmo. Depois pensei comigo mesmo. Espera aí, quem estava nas plantações de milho comigo? Então Tony saiu ao redor da casa e pegou facilmente Todd. Ele me viu, já que eu estava em linha reta de visão para ele. Comecei a descer a colina. Os 4 de nós nos encontramos na base da colina perto da estrada. Perguntei a todos se alguém também havia ido para as plantações. Quando todos disseram que não, fiquei assustado. Disse a eles que ouvi alguém caminhando nas plantações e que poderiam ser os donos da casa. Então deveríamos ir embora. Saímos com pressa e voltamos para a casa móvel, onde nossos pais estavam assistindo a um filme na sala de estar. Para o jantar, fomos à pizzaria local que todos nós adorávamos. Pelo que me lembro, nosso pai nos disse que ninguém morava naquela casa onde estávamos brincando. Quando voltamos e já estava escuro, só sabíamos que queríamos brincar de pega-pega com lanternas agora. Nossa mãe não queria que Todd saísse conosco depois de escurecer, e tenho certeza de que nos deixaram sair apenas porque Tony tinha 14 anos, e eles achavam que ele era grande o suficiente para cuidar de nós. Então, os 3 de nós nos aventuramos de volta a essa casa para brincar de pega-pega com lanternas, que basicamente é esconde-esconde, mas se você for exposto pelo procurador com uma lanterna, você está fora. Uma vez que chegamos à propriedade novamente,
Já estava bem escuro. Eles queriam que eu fosse o procurador desta vez, já que Tony fez da última vez. Então me virei e contei até 60 e depois gritei: "Estou indo." Deixei a lanterna desligada como estratégia para não revelar minha posição. Eu conseguia ver apenas o suficiente para me orientar. Corri para cima da colina em direção à casa que não tinha luzes acesas. Olhei ao redor das paredes da casa e depois do galpão. Não vi nenhum deles. Olhei para as árvores e decidi ligar minha lanterna e olhar pela linha de árvores. Ainda nada. Então, desliguei a lanterna novamente. Sabia que um deles tinha que estar nas plantações de milho. Era um esconderijo muito óbvio. Era pequeno o suficiente para que eu pudesse verificar. Cheguei ao pé da colina perto do campo de milho e silenciosamente me enfiei lá dentro. Era difícil não fazer barulho, mas fiz o melhor que pude. Também mantive a lanterna desligada para não ficar óbvio que eu estava lá. Não percebi o quão assustador isso era, absolutamente à noite, enquanto eu estava andando pelas plantações. Ouvi passos dentro das plantações. Tinha que ser sorrateiro se quisesse pegá-los. Concentrei exatamente de onde vinham os passos, e quando os ouvi bem em cima de mim, acendi minha lanterna e gritei: "Peguei!" Mas tudo o que vi foi as costas de alguém fugindo da luz. "Quem é você?" perguntei. "Você está fora do jogo." Foi quando ouvi uma risada assustadora que nunca esquecerei. Não era a risada dos meus irmãos ou de qualquer criança. Parecia a risada de um adulto desequilibrado. Fiquei congelado, além de mover a mão com a lanterna tentando ver quem era. Ouvi uma voz de homem adulto dizer muito suavemente: "Posso brincar com vocês?" Então vi seu rosto. Estava meio coberto pelas poucas plantações que ainda nos separavam. Pelo que pude perceber, ele tinha um rosto meio deformado, como se fosse machucado. Não consigo dizer se era uma máscara ou não. Saí correndo das plantações e comecei a chamar os nomes dos meus irmãos, dizendo: "Corram, acabou o jogo." Ouvi os dois gritando de volta para mim do mesmo lugar. Eles se esconderam juntos. Os vi correndo morro abaixo com suas lanternas acesas. Liguei a minha lanterna e disse a eles para continuar correndo. Corremos até chegarmos à nossa propriedade e estávamos sem fôlego, mas contei a eles que havia um homem com aparência deformada e assustadora escondido nas plantações de milho, e que provavelmente era o mesmo que ouvi nas plantações antes. Ainda me lembrava perfeitamente do seu rosto quando contei isso a eles. Quando contei para meus pais, eles pareceram confusos, e meu pai não parecia saber como reagir. Minha mãe deixou claro que não queria que saíssemos da propriedade após o escurecer. Honestamente, eu também não queria. Tive dificuldade para dormir naquela noite pensando: e se aquele homem estivesse lá fora, na escuridão do lado de fora de uma das janelas? Percebo que assustei um pouco a todos com minha descrição do homem. Porém, não tinha motivo para inventar aquilo, e eles sabiam disso. Graças a Deus, não era tão perto da nossa propriedade. Minha família vendeu a terra alguns anos depois disso. Esta é a experiência que tive em uma fazenda no meio do nada. Tudo começou quando eu e meus amigos decidimos passar o final de semana na fazenda. A fazenda era um lugar pacífico e tranquilo, com suas fileiras intermináveis de milharais. A casa, uma construção antiga de madeira, nos dava uma sensação de nostalgia acolhedora, ao mesmo tempo sombria, como se tivesse saído de um filme de terror. Na primeira noite, Teodoro acendeu uma fogueira no quintal enquanto Olívia tocava seu violão. Sentados ao redor do fogo, compartilhávamos histórias engraçadas e memórias de nossos tempos juntos. Cerca de horas depois, ouvimos um barulho distante vindo dos milharais. Inicialmente descartamos achando que era somente o vento, mas logo percebemos que não era isso. Parecia uma respiração ofegante e pesada, seguida por sussurros. Olhamos uns para os outros preocupados. Agora, relatando, não parece tão assustador, mas foi muito. Decidimos investigar com Teodoro empunhando uma lanterna e eu segurando um pedaço de madeira. Avançamos lentamente em direção ao milharal, com Olívia e Sofia a uma curta distância atrás. Os sussurros ficaram mais altos à medida que nos aproximávamos.
De repente, a luz da lanterna de Teodoro iluminou uma figura entre as fileiras de milho. Era um homem alto, vestido com roupas rasgadas e sujas. O homem estava de pé ali, com olhos vazios, murmurando palavrões e agitando as mãos freneticamente. "Quem é você? O que está fazendo aqui?" perguntou Teodoro para ele. O homem continuou a murmurar, ignorando-nos completamente. De repente, ele se aproximou de Teodoro e o empurrou violentamente, fazendo-o cair. Começamos a gritar feito doidos enquanto tentávamos afastar o cara. Com grande esforço, conseguimos afastá-lo e corremos de volta para a casa. Estávamos aterrorizados. Quem era aquele homem e por que ele estava na fazenda? Decidimos trancar todas as portas e janelas, preocupados com nossa segurança. A fazenda era muito longe de tudo, e a polícia iria demorar cerca de 3 horas para chegar, por isso optamos por não chamar. Nas fazendas, como todos sabem, armas e balas é o que não falta. Fomos todos tentar dormir, mas duvido que alguém tenha conseguido. Na manhã seguinte, encontramos vestígios de pés sujos e molhados ao redor da casa, mas o cara havia desaparecido. Sentimos um alívio temporário. À noite, os gritos, sussurros e tudo de ruim que aquele cara fazia haviam retornado. Dessa vez, decidimos não investigar. Em vez disso, trancamos todas as portas e janelas e ficamos juntos na sala de estar, com a espingarda ao lado, até que um grito cortou nossa conversa. Olívia havia visto uma sombra através da janela. Teodoro correu até lá e acendeu a lanterna. Lá fora, vimos o homem novamente, de pé no quintal, olhando diretamente para nós. Sofia pegou seu celular e ligou para a polícia, implorando por ajuda, enquanto aterrorizados assistíamos ao homem se aproximando da casa. Ele começou a bater nas janelas e portas com força, como se estivesse possuído por algo. Teodoro já tinha dado 2 tiros para o alto dentro de casa mesmo. Ele já estava prestes a meter uma bala naquele cara. A polícia prometeu chegar o mais rápido possível, coisa que não era verdade, pois a fazenda, como eu disse, era muito longe. Teodoro deu mais um tiro para o alto, derrubando uma parte do teto, e o homem não parava. Então ele pegou uma pistola e deu um tiro no braço do homem, que caiu no chão agonizando de dor. Eu não entendo de armas, mas sabia que as armas que Teodoro tinha eram muito potentes. Ele quase arrancou o braço daquele homem com o tiro. Nisso, ouvimos a porta do fundo se batendo e ainda ficamos mais assustados, porque descobrimos que ele não estava sozinho. Enquanto ele fazia barulho na frente, outra pessoa estava tentando entrar pela porta dos fundos. Não sabemos como ele abriu aquela porta, mas sabemos que ele fugiu por conta do tiro que seu companheiro levou. Assustados, fechamos a porta e colocamos um armário na frente. O homem que levou o tiro desmaiou, possivelmente de dor. Prendemos o braço dele com um cinto, pois estava perdendo muito sangue. Pedimos uma ambulância, que demoraria mais que a polícia a partir de agora. Já a outra pessoa, era mais provável que não iríamos mais ver. A polícia levou 2 horas e meia, mais ou menos, para chegar, e a ambulância chegou logo depois. Levaram o homem, ele ficou internado por algum tempo. Infelizmente, ele não perdeu o braço. Ficamos sabendo que ele era um usuário de drogas pesadas. Ele nunca entregou o companheiro dele, então até hoje não sabemos quem era. Eu descrevo isso com um trauma muito grande. Nunca imaginei que passaria por isso. Eu nunca mais voltei na fazenda e não saio do lugar que moro para ir a um lugar isolado. Nunca mais. No verão passado, fiquei acamado após uma cirurgia de apendicite. A febre que desenvolvi por ficar preso na fazenda todos os dias me fez odiar ainda mais do que já odiava. Numa das muitas noites em que meu pai e meu tio saíram para deixar o milho colhido para as lojas locais, fiquei sozinho enquanto o sol se punha. Sentei-me na cadeira de balanço da varanda dos fundos. Estava lendo, quando senti a primeira rajada de vento da noite no meu rosto. Decidi entrar e fazer um café. Estava sentado na escrivaninha do meu quarto, devorando colheradas de canjica e bebendo café, quando olhei pela janela e vi um flash de luz entre os talos de milho. Já passava do pôr do sol e todos os trabalhadores já haviam partido.
Fiquei preocupado que um deles tivesse deixado um isqueiro ou uma lanterna lá fora e que talvez pudesse pegar fogo. Coloquei minha tigela na pia, peguei uma lanterna na gaveta e saí para os fundos. Examinei o milho ao nível dos olhos, mas não consegui vislumbrar nenhuma luz. Saí por um caminho estreito, movi a lanterna para frente e para trás pelo campo. A única luz fora a lanterna era da lua. Aproximando da borda do campo, preparei-me para voltar, quando ouvi um barulho distinto à minha esquerda. Girei minha lanterna para encontrar o barulho. Gritei, olá, mas só havia silêncio. Separei os talos de milho e comecei a caminhar em direção ao local de onde o som estava. Alguns metros depois, minha lanterna velha apagou, enquanto tentava inutilmente bater na lateral para fazê-la funcionar. Ouvi o barulho novamente, apenas alguns metros à minha frente. Olá, disse agora com o tom bem mais baixo. Foi então que vi uma sombra a apenas 2 metros de mim, empurrando lentamente os talos de milho para fora do caminho. Lentamente recuei. O medo começou a crescer por todo o meu corpo. Tropecei em um pedaço de terra atrás de mim, e à medida que algo se aproximava, apontei a lanterna. Era uma mulher com um menino bem ao seu lado. O luar iluminava seu rosto sujo e suas roupas de trabalhador. A criança com grandes e tristes olhos chupava o dedo. Olá, eu pronunciei sem resposta. Trabalhas para mi papa? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Eu vim do México, do outro lado da fronteira, disse ela. Ela deve ter viajado muito. Você está ferida? Perguntei. Ela balançou a cabeça novamente. Está com fome? Ela disse sim, não comemos há dias, exceto o que trouxemos. Respondeu ela. Tenho uma sopa na minha casa, você gostaria de um pouco? Sim, por favor, respondeu ela. Ela pegou o filho e a lanterna, e eu os guiei pelo campo. Abri a porta dos fundos onde ela entrou. Eu sei que parece incomum permitir que uma estranha que estava andando em sua propriedade entre em sua casa, mas não pude deixar de sentir empatia por ela. A maioria dos trabalhadores do meu pai também veio para cá ilegalmente e ouvi histórias sobre como a jornada pode ser difícil. Enquanto eu esquentava uma panela de sopa para eles no fogão, ela se apresentou como Maria e seu filho como Heriberto. Eles vieram de uma pequena cidade em Sonora. Pelo que percebi, o marido dela havia falecido devido a uma doença e ela não tinha família para sustentá-la. Ela decidiu se mudar para os Estados Unidos para começar uma nova vida. Contei a ela a história de como meus pais e meu tio se mudaram para cá e como demoraram um pouco para eles realmente terem algum sucesso. Maria estava alimentando o filho com a sopa quando ouviu o barulho das rodas da caminhonete do meu pai na estrada de terra que levava até a casa. Ela deve ter ouvido também, pois se animou. Espere aqui, eu disse a ela, enquanto saía pela porta da frente. Meu tio estava descarregando uma caixa de milho não vendido na traseira do caminhão quando meu pai saiu do banco do passageiro. Está tudo bem, Yari? Ele perguntou. Sim, estou bem. É só que eu encontrei uma senhora e seu filho no campo e eles pareciam muito cansados e com frio. E eu os deixei entrar e lhes dei algo para comer. Eu percebi imediatamente que algo estava errado quando o rosto do meu pai mudou. Pude ver que meu tio havia parado o que estava fazendo e olhava diretamente para meu pai. Tentei corrigir tudo o que havia dito, deixando escapar. Eles cruzaram a fronteira a 400 quilômetros de distância. Eu não poderia simplesmente ter deixado eles lá. Ele praticamente passou por mim. Correu para dentro de casa e meu tio o seguiu. Espere, sinto muito, gritei correndo atrás deles. Fique aí, Yari, respondeu meu pai, não seguindo suas ordens. Corri para dentro de casa atrás deles, vi que Maria e Heriberto não estavam mais à mesa e a tigela de sopa estava pela metade. Era o único sinal de que alguém esteve sentado ali. Eu juro que eles estavam aqui, eu disse. Meu tio rapidamente me cortou e a casa ficou em silêncio. Meu pai sussurrou, vá buscar as pistolas. Eu estava prestes a gritar para ele não fazer isso quando ouvi um rangido vindo do andar de cima. Nós três congelamos e olhamos para cima. Meu coração batia forte no peito e minhas mãos suavam como se eu tivesse acabado de fazer 50 flexões. Assim que ouvi passos rápidos e altos descendo as escadas, meu pai gritou, corra, Yari!
Corri pela porta dos fundos para o campo. Minha cirurgia, ainda em recuperação, doeu. Meu pai logo atrás, com meu tio falando para entrar no milharal, que aquela mulher iria nos matar. Eu não entendia como uma mulher com uma criança seria capaz disso. Quando estávamos no milharal, ele explicou que essa mulher veio, na verdade, atrás de vingança, pois meu tio havia tirado a vida acidentalmente do irmão dela quando mais novo em uma briga de rua. Enquanto eles falavam, só ouvi um disparo vindo em minha direção. Corremos para dentro do milharal. Com o tanto que eu corria, mesmo conhecendo todo aquele lugar, eu ainda conseguia a proeza de ficar perdido. Acabei por me separar de meu tio e meu pai, porém a mulher ainda estava atrás de nós. Eu não sabia de onde vinham os passos dela, até que após um tempo correndo através do milho, dou de cara com ela. Eu jurava que iria morrer ali, porém ela me disse que não está ali por minha causa e que queria a cabeça de meu tio. Ela havia percorrido tudo isso apenas por vingança. No meio disso, ela acabou dizendo que não estava sozinha e que mais 2 irmãos dela estavam rondando o milharal. Jurei ouvir alguns gritos no momento em que ela falava. Ela também deve ter ouvido, pois saiu correndo em direção a eles. Nesse momento, um dos irmãos dela achou meu tio e foi para cima dele com uma faca. Meu tio era uma pessoa que gostava muito de luta. Ele conseguiu desarmar esse homem e estava batendo nele. Os gritos que eu estava ouvindo eram dele, xingando o homem. Porém, nesse meio tempo, essa mulher chega até o local. E sendo uma péssima atiradora, ela erra o tiro. Essa arma era de meu pai e estava carregada apenas com uma bala. Quando eu vi que a arma estava descarregada, eu peguei e dei um mata-leão nela, deixando-a desacordada no chão. Meu pai chegou logo em seguida e um dos irmãos dela nunca apareceu. Provavelmente ele acabou desistindo de tudo isso e fugiu. Levamos eles para nossa casa e trancamos no quarto vazio, esperando enquanto a polícia não chegasse. O filho dela estava lá sentado esperando por ela. Era uma criança, ele não tinha culpa de nada. Apenas dei algo para ele comer e mandei esperar. Após a polícia chegar, fizeram perguntas e levaram eles. Após meio ano, eles acabaram por ser deportados de volta ao México. Meu tio saiu da fazenda e parou de usar redes sociais para não expor sua vida. Esse relato ficou muito longo, então dei uma cortada em alguns fatos no final. Porém, no final de tudo isso, tive complicações com minha cirurgia. Sou ateu e, apesar de uma educação cristã, nunca acreditei em fantasmas, espíritos ou atividades paranormais. Não tenho como explicar os acontecimentos da história que estou prestes a contar e, acredite, tentei. Ainda estou muito cético, mas procurei uma explicação por trás dos acontecimentos na fazenda e ainda não encontrei. Esta história é verdadeira e me disseram que deveria relatar. Minha avó morava em uma grande e antiga casa de fazenda, construída entre 1800. É cercada por campos, um pomar, e tem alguns bosques nos fundos. A maior parte da propriedade tem cerca de 100 acres de campos de feno, com a casa diretamente no meio, com uma entrada longa e reta que se aproxima da frente da casa pela estrada e depois faz uma curva para estacionar nos fundos. A propriedade sobe suavemente até uma pequena colina no canto de trás, e há um aglomerado de árvores que supostamente contém um cemitério. Minha avó morreu quando eu tinha 7 anos, e meus pais, que moravam perto, herdaram a fazenda. Desde então, minha família tem usado os campos para cultivar feno, e várias pessoas aleatórias alugaram a casa. Também ficou vazia por um período, mas sempre evitamos que ficasse em mau estado. No verão depois do ensino médio, eu estava ansioso para sair da casa dos meus pais, mas não tinha um emprego que pagasse decentemente. Eu planejava ir para uma faculdade comunitária local naquele ano para obter alguns créditos de forma barata e me transferir para uma universidade mais tarde. E a casa da fazenda ficava significativamente mais perto da faculdade do que a casa dos meus pais. Nós cuidamos da casa desde que a vovó faleceu, limpeza, reparos básicos, etc. Porém, minha avó era uma péssima decoradora de interiores. Havia linóleo verde-oliva no teto, o chão amarelo-banana e cerca de uma dúzia de camadas de papel de parede feio,
colados uns sobre os outros em todos os cômodos. Então, reuni alguns amigos e fiz um acordo com meus pais. Alugaríamos a casa dos meus pais por um valor ridiculamente barato e, em troca, faríamos algumas reformas na casa enquanto morávamos lá, com meus pais cobrindo os custos necessários para fazer as reformas. Já ajudei em reformas antes, então foi um bom negócio para todos. O primeiro incidente ocorreu enquanto ainda estávamos nos mudando. Eu tinha planejado encontrar um amigo em casa e fazer algum trabalho. Cheguei cedo, então decidi levar algumas caixas de nossas colegas de quarto para o quarto dela, pois estavam todas empilhadas na cozinha. Comecei a levar as caixas para cima e estava no quarto dela quando ouvi um som incrivelmente alto de batidas vindo do andar de baixo, na parte de trás da casa. Ouço vários baques altos, como se alguém estivesse pisando dramaticamente pela casa lá embaixo. Presumi que meu amigo tivesse chegado para ajudar. Gritei, "Olá!" ou algo assim e não obtive resposta. Confuso, desci e procurei por ele pela casa, apenas para encontrar o lugar vazio. Pensando que ele tinha voltado para o carro, saí dos fundos e descobri que a garagem estava vazia. Naquele momento, ouvi a porta da frente da casa bater. Fiquei assustado o suficiente para esperar em um balanço no quintal até que meu amigo aparecesse. Percorremos a casa para ver se alguma coisa grande, talvez caixas empilhadas, havia tombado e causado os ruídos. Mas não conseguimos encontrar nada e os sons pareciam altos demais para isso. O segundo incidente aconteceu depois de um mês. Eu estava em casa com uma das minhas colegas de quarto fazendo algo que não me lembro e ela saiu. Alguns minutos se passaram e ouvi uma forte batida na porta dos fundos. Nossa porta dos fundos era estranha, tínhamos uma porta normal de madeira grossa na casa que dava para uma varanda. Uma espécie de varanda fechada onde guardávamos a lavadora. Tinha duas portas com um pequeno gancho de metal como trinco. A coisa toda, inclusive as portas, era envidraçada com folhas de plástico transparente que tinham a mesma opacidade do vidro fosco. Quando ouvi o barulho, fui em direção à porta dos fundos. Ao virar a cabeça, pude ver uma enorme figura escura parada do outro lado das portas. Sua cabeça estava quase no telhado da varanda. Estava tudo distorcido, esticado como uma sombra. Eu só tive um vislumbre da coisa, antes que ela batesse nas portas do outro lado, causando outro grande baque. E então se afastou, impossivelmente rápido, passando por todas as janelas embaçadas. Destravei as portas e corri para fora. Meu amigo estava correndo de volta para casa, vindo do outro lado, perguntando sobre o barulho. Eu contei para meus colegas de quarto sobre o primeiro episódio, e nós brincamos um pouco sobre isso. Eu o fiz ficar do outro lado da porta e voltei para dentro para ver o quão distorcida ele parecia. Eu pude distinguir claramente a cor de suas roupas, seu cabelo, pele, etc. Eventualmente, depois de interrogá-lo o suficiente, contei-lhe o que realmente tinha acontecido. Na terceira vez não foi tanto um evento, mas um sentimento geral de malevolência. Meus colegas de quarto e eu ficamos acordados até tarde na sala assistindo filmes, já que um deles trabalhava no turno da noite e tinha uma rara noite de folga. Quando já era madrugada, entramos em uma espécie de festa do pijama, com nós três dormindo na sala de estar. Lembro-me de estar sentado no escuro, assistindo a filmes, tentando desesperadamente ignorar uma sensação horrível que tinha cada vez que olhava para o canto da sala. Uma porta estava aberta no pequeno espaço onde nossas escadas levavam ao andar de cima. Parecia que algo estava me observando da escuridão além daquela porta quebrada, me observando e me lançando um olhar de ódio. Eu não disse nada e disse a mim mesmo que estava sendo idiota. Normalmente, quando ouço sobre sentimentos ruins ou energia negativa de pessoas nesses programas de investigação paranormal, acho que é besteira. No entanto, isso era impossível de ignorar. Senti um enjoo no estômago e comecei a suar frio, consumido por um pavor que não conseguia explicar. Provavelmente eram 4 da manhã quando minha colega de quarto decidiu ir para a casa dos pais e dormir durante o dia. Ela fazia isso com frequência, pois eles moravam mais perto do trabalho dela e era mais escuro e silencioso lá.
O arrepio do incidente desapareceu com o tempo, embora eu nunca tenha esquecido disso. Muito mais tarde, meus colegas de quarto e eu estávamos discutindo sobre a casa da fazenda e sua estranheza, e mencionei o incidente imediatamente. Uma amiga que havia ficado na casa da fazenda naquela noite surtou, dizendo que sabia exatamente de que noite eu estava falando antes mesmo que eu pudesse entrar em detalhes. Minha outra amiga confirmou que ela também se lembrava claramente de ter sentido como se algo estivesse parado atrás da porta entreaberta, olhando para ela. E como ela disse, direcionando uma quantidade incrível de ódio e escuridão. Todos nós sentimos o que quer que fosse. Todos percebemos sentimentos de ódio e terror vindos da escadaria naquela noite. Outra vez foi menos assustadora e mais estranha. Minha namorada na época tinha um melhor amigo que gostava de pesquisa paranormal. Começamos a compartilhar histórias de fantasmas. Ele exigiu ver a casa, então, depois de alguma conversa, concordei em fazer um tour pela minha casa. Eu me senti bobo e avisei-os de que apenas 2 incidentes reais haviam ocorrido e que provavelmente não veriam nada. Mesmo assim, fomos para casa. Éramos 6 ou 7 e, ao anoitecer, mostrei-lhes o bosque do cemitério, o porão, o andar principal e o andar superior. Nesse momento, ele perguntou se havia sótão. Eu respondi: sim, mas ninguém vai lá em cima desde que mudei. Não havia nada lá em cima, e minha mãe jurava que estava lotado de aranhas. A entrada para o sótão era um pequeno retângulo no teto de um armário que ligava ao andar de cima. Você tinha que subir e se agachar naquela saliência no fundo do armário e depois levantar uma tábua para entrar no sótão. Um de nós foi corajoso o suficiente para rastejar primeiro e então todos subimos. No início nada de estranho aconteceu. Exploramos com a luz dos nossos celulares, tentando não cair das vigas. Alguém encontrou algumas correntes velhas e as deixou cair, assustando a todos. A certa altura, um de nós notou um par de olhos refletidos nas sombras do outro lado do sótão e chamou a atenção de todos. Parecia um animal, algo do tamanho de um gambá ou de um gato, mas nossos telefones não forneciam luz suficiente para ver o que era. Provavelmente um gato ou alguma outra pequena criatura que de alguma forma conseguiu entrar no sótão, presumimos. Ninguém queria atravessar as vigas em direção a ele, caso fosse raivoso ou agressivo ou o que quer que fosse. Não tínhamos para onde expulsá-lo, a não ser para dentro de casa, o que parecia uma má ideia. Alguém tinha uma câmera consigo e surgiu a ideia de tirar uma foto, na esperança de que o flash lançasse luz suficiente para ver o que era naquele breve momento. Estranhamente, na foto o canto estava vazio. Vigas de madeira e partículas de poeira se destacavam em detalhes, sem nenhum animal à vista. Nenhum de nós ficou com medo. Foi mais um momento do tipo, isso foi estranho. Ainda assim, este é o evento que foi testemunhado pelo maior grupo de pessoas, por isso vale a pena mencionar. Depois disso, as coisas ficaram quietas por um tempo. Pequenas coisas aconteciam, ruídos estranhos, coisas que não estavam onde as deixamos. Vislumbres no canto dos olhos, mas nada como as coisas grandes. A próxima coisa aconteceu quando uma amiga e eu estávamos assistindo filmes em nossa sala. Eu estava cochilando e minha amiga se levantou para fazer pipoca. Meio adormecido e descansando os olhos, senti ela sentar-se ao meu lado. O sofá afundou e pude sentir a perna de alguém tocando a minha, quente e sólida. Com os olhos ainda fechados, perguntei por quanto tempo ela havia colocado a pipoca. Quando ela não respondeu, abri os olhos e vi que o sofá ao meu lado estava vazio, com uma depressão como se alguém estivesse sentado ali. Eu ainda conseguia sentir a perna tocando a minha. Gritei e pulei do sofá, fugindo para a cozinha e assustando minha colega de quarto. Nós dois ficamos apreensivos na cozinha até que nossa pipoca terminasse. E então voltamos para descobrir que a depressão no sofá estava normal. Estas são as coisas que experimentei pessoalmente. As grandes que não consigo explicar de alguma forma. Há mais histórias vividas por meus colegas de quarto, pela mãe de meu colega de quarto e por outro amigo, bem como por um inquilino posterior. Vimos gatos estranhos entrarem na sala no final do corredor, apenas para encontrá-la vazia,
Ouvimos crianças rindo, vimos coisas como portas e cadeiras de balanço se movendo sozinhas. Ouvimos sons aleatórios e inexplicáveis. O vivido pela mãe da minha amiga é possivelmente o mais assustador, envolvendo uma forma negra como aquela coisa que vi na porta. Mudei-me no ano seguinte e minha outra colega de quarto voltou a morar com os pais. Meu amigo morou lá sozinho por um período, durante o qual ele descreve várias noites em que ouviu sons por toda a casa e sentiu uma presença do lado de fora da porta do quarto. Ele começou a dormir com uma Bíblia. Este foi um dos principais fatores para sua decisão de se mudar. Depois que ele saiu, o lugar ficou vago por um tempo. O próximo inquilino descreveu os mesmos gatos e os mesmos sons estranhos que ouvimos. Não ouvi nenhuma outra história sobre o lugar desde então. Não conheço as pessoas que moram lá o suficiente para perguntar se alguma coisa aconteceu com elas. Minha mãe me disse que o cachorro delas ocasionalmente olha e rosna para coisas que ninguém mais consegue ver.